O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, afirmou que a corte não vai ceder a qualquer tipo de pressão externa diante das críticas do governo dos Estados Unidos às decisões do judiciário brasileiro. Em nota oficial, Fachin declarou que o STF continuará exercendo suas funções com independência, serenidade e firmeza, sempre com base na Constituição brasileira. A manifestação ocorre após o governo americano relacionar decisões do Supremo ao anúncio do tarifaço sobre produtos brasileiros e também criticar decisões envolvendo plataformas digitais sem citar diretamente Donald Trump. Fachin afirmou que divergências entre países devem ser resolvidas pelos canais diplomáticos e pelo direito internacional e não por medidas que possam ser interpretadas como tentativa de constranger a justiça brasileira. Paula Camacho, esse ponto é bastante interessante, ele está se referindo aqui tanto ao tarifaço dos 25% e também se referindo à questão do Alexandre de Moraes, com a Truth Social, a Rumble, enfim, né, a Trump Media. Mas o ponto é o seguinte, quem trouxe esse debate para o campo da justiça brasileira foi justamente o Brasil. O debate no caso da Trump Media não era esse, era somente com Alexandre de Moraes em forma de CPF, embora o Alexandre de Moraes e outros ministros da Suprema Corte se sintam a própria personificação da justiça brasileira, eles não são, Paula Camacho. Eu acho muito curiosa dois pontos dessa declaração do Mauro Vieira. Primeiro é respeitar a Constituição. Quem está respeitando a Constituição? Quem está desrespeitando a Constituição, senhor Fachin, né? Fachin, que é conhecido assim pelos seus pares lá no STF, porque é justamente por desrespeitar a Constituição que veio os questionamentos em relação ao STF. Todo mundo está acompanhando a escalada ditatorial que vem acontecendo durante todos esses anos em relação ao STF. E justamente pelo desrespeito à Constituição, desrespeito ao devido processo legal, desrespeito à defesa dos acusados por golpes que nunca aconteceram. Ou seja, isso aí é uma falácia. É muito curioso o senhor Fachin pontuar justamente isso. E outra coisa é constranger o Brasil. Senhor Fachin, quem está constrangendo o Brasil é o seu colega Alexandre de Moraes. O seu colega Alexandre de Moraes, que tentou dar ordens ilegais para derrubadas de perfis e dados sigilosos de pessoas que estavam lá nos Estados Unidos e agora está sendo investigado. Outra coisa, por exemplo, na Itália, ele tentou, trazer de volta Carla Zambelli e também teve um belo não, passou vergonha internacional. Levou o não também da Argentina, levou o não também da Espanha, levou o não de diversos países. Então, quem está constrangendo o Brasil, quem está constrangendo os brasileiros é a Suprema Corte brasileira. O mundo está vendo, por mais que tentam, fingir que está tudo bem, tentam fingir que estão seguindo o processo legal, que estão tentando salvar a democracia, Na verdade, não. O mundo está vendo que isso é uma injustiça tremenda, que não se coloca dona de casa, velhinhas com Bíblia, pais de família, 14, 17 anos de cadeia por ter pichado uma estátua. Isso não se faz. As pessoas estão vendo isso. Então, o constrangimento não é em relação aos Estados Unidos. O constrangimento é por conta do STF. E está todo mundo vendo. Lud, também quero te ouvir a respeito, então, declaração do ministro Edson Fachin, presidente da nossa Suprema Corte, em relação tanto ao tarifaço quanto ao caso do Alexandre de Moraes, com a Truth Social, a Rumble. Lembrando também que o Edson Fachin é aquele ministro que assumiu a Suprema Corte, a presidência da Suprema Corte, falando em autocontenção, falando num novo código de ética, o que, para mim, já pressupõe que existe, então, algum problema. Ele reconhece que existe algum problema, mas, ao mesmo tempo que ele tenta mostrar essa independência, ele sempre está dançando ali conforme a música do governo executivo. O Fachin entrou já na presidência com esse discurso de ética, então dá para ver que ele está desconfortável com esse comportamento tresloucado dos seus colegas, especialmente o Alexandre de Moraes. Entretanto, você vê nele ainda aquele ranço do funcionário público, do servidor das altas rodas, que precisa o tempo inteiro dar o tapinha nas costas. Ele não consegue se livrar
desse ranço, parece que está grudado nele como tatuagem, quantas outras pessoas. Quando você vai nas altas rodas, você vê os políticos, ou o pessoal do alto escalão do judiciário, ou mesmo, não precisa nem ser alto escalão do judiciário, não. Eu posso dizer porque eu frequentei essas rodinhas de judiciário na época que eu estava na ativa, e mesmo os juízes de primeira instância, eles têm esse comportamento também de tapinha nas costas, e todo mundo, oh, meu amigo, meu nobre colega, parece é um ranço, assim, que a gente não consegue tirar do servidor público como um todo. Imagina se já é assim na primeira instância, imagino que não ocorre nas altas rodas. Então o Fachin, ele poderia simplesmente ter feito, sabe o quê? Ter ficado calado. Ele não tem o dever funcional de fazer notinha de rigorosamente nada. Ele tem o dever de julgar os processos dele lá. Isso ele tem o dever de fazer, ele é pago para fazer isso. Mas para pedir notinha, ou notinha de solidariedade... E veja, ele não está falando nada com nada aqui nessa notinha, ele se utiliza de chavões. Ele fala aqui de respeito à independência judicial, Estado democrático de direito, ou seja, ele fez aquela nota protocolar, ficou bem na foto com o coleguinha, Alexandre de Moraes, deu tapinha nas costas, é como se dissesse assim, colega, eu não te abandonei aqui não, tá? Então o dia que eu precisar, você também não me abandone, tá bom? É isso que eu leio nas entrelinhas. Então escreve a notinha protocolar, ele tenta não se comprometer muito e fica bem com um, dá resposta também institucional, fica bem com parte do público, e é assim que esse pessoal vai vivendo, sempre tentando ficar bem com todo mundo. São pessoas que simplesmente não admitem não serem queridas por alguém. Eles querem ser queridos sempre por todo mundo, inclusive por aqueles que prejudicam, como Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é uma das causas desse tarifaço. Eu diria que até uma das mais fortes. Eu suponho que essa causa tenha sido uma causa política, mais política do que comercial. Um dos elementos mais fortes dessa alegação é justamente a censura. Ordens clandestinas, ordens secretas dos tribunais. E quem foi que deu ordem secreta? Alexandre de Moraes, por meio de STF e do TSE. A gente sabe, essa parte aí da seção 301, em relação ao judiciário brasileiro, tem nome e sobrenome. É Alexandre de Moraes. Claro, tem todo o apoio, toda a segurança, todo o respaldo dado pelos coleguinhas, mas ele é o nome principal. Até ano passado, quando começaram a falar das tarifas, criou-se o nome Tarifa Moraes. Então a gente pode dizer, ele não é a única causa, mas ele é uma das causas mais fortes. Aí vem o Fachin e dá o tapinha nas costas do Moraes. Então assim, em vez dele se limpar, deixar o Moraes, cuida aí disso que o problema é teu, o filho é teu. Não, ele faz questão de se chafurdar ali nesse mar de lama e colocar o nomezinho dele ali também. É impressionante como essas pessoas não conseguem não dar o tapinha nas costas. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.